Oi, gente. Esse é o episódio de número 36 do podcast do Tambor Carioca. 36. Daqui a pouco a gente está chegando no 40, hein? E 50, 100 mil. Comemorar. Bom, a gente queria agradecer para começar. São 3 pessoas que sempre têm um olhar bem atento, né? O olhar e ouvidos bem atentos, né? E estão sempre colaborando com as coisas que nós fazemos, com todas as produções, com as músicas, com os vídeos. Estão sempre observando e são observações super pertinentes, né? E que às vezes salvam a gente no momento exato, né? Alguma coisa que a gente não viu, né? Não viu, exatamente. Então, eu queria agradecer, vou botar em ordem alfabética, Cláudia Avilés, Luciano Oliveira e Paulo Fucci. Sim, né? queridos. Bom, e também, como a gente tem feito sempre, anunciado a nossa programação semanal, que o Núcleo Cultural Tambor Carioca tem uma programação semanal na internet, especificamente no meu canal do YouTube. Às segundas-feiras são as aulas da teoria do ritmo. Às quartas-feiras, podcasts do Tambor Carioca. E às sextas são as bases de percussão. Este mês de outubro é dedicado aos ritmos da Bahia e a gente está aproveitando para lançar também um novo curso do Tambor Carioca, que se chama Bahia de Todos os Ritmos. Sim. E além disso, nós temos as nossas aulas de canto, de percussão e de bateria, que podem ser individuais ou em grupos. E o assunto de hoje é História Cantada. História Cantada é o nome de um projeto criado pelo Sérgio Conforte, que une música e história, e promete facilitar muito a vida de professores e alunos, né? Exatamente. A ideia é fazer... A gente já estreou, teve o primeiro episódio, estreou essa semana, e a ideia é fazer vídeos bem curtinhos, né? O primeiro episódio não chega a ter 7 minutos, com um assunto bem recortado, né? E sempre uma música para terminar o programa, uma música especialmente composta por nós para terminar o programa. Na verdade é um vídeo, tá? Tem o vídeo, não é só o áudio não, né? Então tem também a coisa de algumas figuras, enfim, né? Exatamente, é um vídeo que conta um fato histórico ou sobre uma personagem histórica, enfim, sobre alguma coisa de história, né? E que pretende ajudar estudantes e professores, especialmente para quem vai fazer Enem, fazer essas provas, ou quer relembrar alguma coisa. E é bom também para despertar a curiosidade, né? Nesse primeiro episódio, por exemplo, nós tratamos de um assunto meio pitoresco, assim, que não seria um assunto desses que caem na prova, né? Mas é um assunto que desperta a curiosidade e mostra uma coisa assim, curiosas da história, né? Eu me lembro que você, quando começou a falar desse projeto, foi um pouco pensando que se a gente for ver, tem algumas músicas brasileiras, né, que elas falam de histórias, né, que elas contam coisas. Então eu lembro que começava a falar assim, pô, se a gente, né, canta essas músicas para um aluno, né, e explica a situação. Primeiro que assim é muito mais agradável você aprender através da música, exatamente, né? E por outro lado a gente consegue guardar, né, a coisa da melodia, da música. Você acaba conseguindo memorizar de uma forma melhor, né? Exatamente. E você estava falando negócio de músicas que contam a história do Brasil. Eu tenho, que eu ganhei do meu pai, são 3 livros, são 3 volumes enormes, do Franklin Martins, que se chamam Quem Foi que Inventou o Brasil? E é uma sequência, ele organizou um trabalho assim fenomenal, que ele organizou as músicas que foram compostas na época dos eventos, dos acontecimentos que retratavam ou criticavam, satirizavam o momento histórico ali que as pessoas estavam vivendo, né? Então, eu acho que essa coleção de livros, são 3 volumes, vale muito a pena ter, tanto para quem se interessa por história,
como quem se interessa por música, enfim, é uma coleção que vale muito a pena ter. Vou repetir o nome. Quem foi que inventou o Brasil, do Franklin Martins. Tá? Isso. Muito bom. E você falou que quem se interessa por música se interessa por história, né? Você também sempre se interessou Exatamente. por história também. E, na verdade, acho que a gente está falando de duas coisas que acho que elas ajudam, né, para o nosso crescimento, ajudam para o entendimento das coisas que a gente está vivendo, né? A história, conhecer história, né, ajuda a gente a entender o momento que a gente está vivendo. Ajuda a não repetir os erros, a prever algumas coisas que podem acontecer, se você, porque não que a história se repita, né, ou se repete, mas algumas coisas parecem se repetir, levam a coisas parecidas que aconteceram no passado, né? E se você entende essas coisas, os encadeamentos e tudo, você pode antever algumas coisas, assim, importantes. E a música, assim como os livros, né? Como a arte em geral, mas a música, ela conseguindo fazer com que aquilo seja registrado, né? Quantas músicas que já realmente elas marcam e vão ficar eternizadas ali, retratando aquele momento, e não só com as palavras, né? Mas a música traz o sentimento também, traz a emoção. Exatamente. Né? Então é muito importante, porque elas vão ficar para sempre, né? As pessoas vão, assim espero, vão relembrar, né? E vão poder acessar esses acontecimentos, enfim, esses fatos. Por falar nisso, eu vou ler um trecho de um livro chamado Canto, de uma autora chamada Catherine Lemay. Acho que ela é canadense, depois eu verifico. Mas ela fala sobre... É um livro sobre canto gregoriano, né? Que fala sobre essa coisa da importância da música na memorização, na transmissão de mensagens. Né? Então o trecho é o seguinte, abre aspas. Na Idade Média, o povo tinha muita consciência do poder transformador da música. Sabia-se que, musicando as palavras das escrituras, elas ficariam gravadas mais profundamente na memória dos devotos. E o que o efeito das palavras seria conservado por maior período de tempo e com maior intensidade. Sabia-se também que o som é envolvente e que poderia provocar transformações na sociedade e no indivíduo. Isso, então, Você o que eu acabei de falar, né? Eu nem sabia que você ia ler isso. Não, verdade, não tinha combinado, não. A gente não combinou. Olha, incrível, porque eu falei exatamente dessas coisas, né? Do tanto que o som ao mesmo tempo envolve, né? E que carrega algo mais do que só as palavras. A memorização. Né? Não, e também carrega essa coisa que vai além exatamente. Da palavra, né? E muito legal. E nesse primeiro episódio, né, a gente não usou essas músicas que já tem à disposição aí, várias que contam histórias, mas sim uma música que foi composta, a letra pelo Sérgio, né? E a música pelo Rodrigo Sebastian e Pedro Mazilo. Exatamente. O primeiro episódio trata de um evento muito curioso, muito pitoresco aqui no Brasil, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. E o primeiro episódio se chama Olha o Rato, o combate à peste bubônica no Rio de Janeiro do início do século XX. Né? E aí vou falar sobre os créditos. A Patrícia já adiantou aqui de quem fez a letra, que fui eu que fiz a letra, e o Rodrigo Sebastian com o Pedro Mazilo, eles musicaram. Né? E quem trabalhou nesse primeiro vídeo, Patrícia Mauro, ela narrou, ela fez a narração. Aliás, depois que ela fez esse vídeo, já arrumaram convite, já teve convites para ela fazer outras narrações. Sim. Ela cantou, né, e fez a revisão do texto. Minha mãe e meu pai trabalharam também. Minha mãe fez revisão de português também, e meu pai ajudou na revisão de história. Que são pessoas que realmente são professores também, eles, são né? São professores, Então, não que a gente tenha chamado só porque é mãe e pai, realmente tem esse... São professores. O Joca Rodrigues, que por muitos anos tocou caixa no tambor carioca, é formado em História
né? E ele fez também a revisão da parte histórica. Trocamos várias figurinhas, ele me mandou um artigo científico sobre a peste bubônica, não sei o quê, etc, etc, etc. O Rafa, nosso filho... Rafael Conforte, Rafa Conforte, me ajudou na edição do vídeo, né, com a sua experiência, com a sua larga experiência, né? com a sabedoria dos mais quem já jovens, nasceu né? com a tecnologia. Que já nasceu aí no virtual. E a letra fui eu que fiz, né, com a música do Rodrigo e do Pedro. Bom, a história conta a história do vídeo, né? É sobre no início do século XX, o Rio de Janeiro tinha alguns problemas com algumas epidemias. Você está cantando a letra da música, tô cantando, E aí, uma das epidemias que tinha era a peste bubônica. Para quem não sabe, a peste bubônica era a doença da peste negra, que matou milhões de pessoas em várias épocas na Europa. Na China também. Era uma doença assim terrível, né? E que chegou ao Brasil. O governo, na época, tentou evitar ao máximo, assim, começou a romper contatos, fechar as portas, os portos, mas mesmo assim a peste chegou ao Rio de Janeiro, por mais que o governo da época tenha tomado medidas de precaução, mas ela chegou e tinha que então combatê-la, né? E quem era o médico sanitarista que em 1903 foi promovido, né? Foi colocado como diretor do DGSP, que é a Diretoria Geral da Saúde Pública, foi Oswaldo Cruz. E ele já tinha um pensamento já mais moderno. Ele viu que para combater a doença, ele precisava combater o foco da doença, né? Não era apenas isolar as pessoas. Eles estavam fazendo isso, mas eles tinham que combater o foco da doença, né? Que a doença era transmitida pela pulga do rato, a pulga contaminada, e ela, quando picava a pessoa, ela transmitia a doença. Então, ele promoveu uma campanha que era para caçarem os ratos. E aí a DGSP delegou alguns funcionários que caçassem os ratos, né? E esses funcionários eles tinham que cumprir uma média de 150 animais por mês. Você está contando a história toda, spoiler total. Spoiler, mas e se eles passassem até dessa média, né, se eles conseguissem caçar mais ratos do que a média mínima, né, o mínimo, eles ganhavam ainda um dinheirinho. Só que isso eu vou contar, não tem problema. Conta ou não conta? Conta, né? Conta. Eles, em vez de caçar, eles começaram a fazer o trabalho de atravessar, né? Eles deixaram para a população carioca a missão de caçar os ratos, e eles compravam por um preço mais barato e revendiam para o órgão lá do governo. Ou seja, aquela coisa de esperteza para ganhar dinheiro, né? Ao invés de realmente resolver um problema tão sério. Porque vocês imaginam, gente, e agora quando a gente fala de qualquer epidemia passada, né, não é um passado assim, porque a gente vive na pele hoje uma pandemia, né? Então a gente fica pensando várias coisas, como era nessa época em que não tinha, né, a ciência como tem hoje, né? Não tinha a comunicação, então não tinha os remédios, não tinha né, as vacinas, né, do jeito que foram feitas, né, tão rapidamente agora, porque já tem todo um histórico. Então, assim, vocês imaginam o que era, né? E uma coisa transmitida por rato, e era horrível. Vocês vão ver, depois eu explico melhor no vídeo. Né? Eles ficavam com umas coisas na pele, assim. As inflamações. Uma coisa terrível, e morria muita gente, né? Aí você imagina, em meio a isso, que era, né, um inferno, assim, as pessoas... Você fica imaginando, né,
a pessoa ali, ser humano, vivendo isso também, com familiares vivendo isso também, como é que caem nesse jogo, né? Como é que fazem essa... Ganhar em cima da desgraça do outro. Como é que... Né, realmente, a coisa do dinheiro, essa tramóia, né? Então passa, em vez da gente... a gente finge que a gente caçou, mas a gente não caçou. Então a população também, por trás disso, já está ali. Mas isso não é nada, vendendo. Porque, assim, mesmo que eles não estivessem caçando, mas tivesse alguém caçando por eles, né, estariam fazendo a missão. Mesmo que delegando... estariam terminando... O pior não foi isso. O pior foi quando resolveram criar ratos para vender e ganhar dinheiro. Pois é, mas daí, se a história... Se eles tinham essa solicitação, né, de compra e começaram a ganhar dinheiro com isso, aí, né, resolveram, então vamos criar rato para a gente ficar rico, né? Olha que ideia, né? Que coisa. E antes que você pense que isso é uma exclusividade do povo brasileiro, eu digo que não, que esse negócio de, durante a peste bubônica, criar ratos para vender, isso aconteceu em outros lugares, em outros países. Não sei se em outros países, mas eu sei que num outro país aconteceu também. Eu não vou falar o país agora porque não tenho certeza, mas eu li no trabalho. Como não era o caso, eu não coloquei no texto do vídeo. Originalmente, eu fiz a letra para servir a um musical que eu escrevi, que até hoje não foi encenado, né? Eu resolvi reescrever o musical e essa música faz parte desse musical. Né? É verdade. Né? Ela já fazia parte, era uma música que já existia. E em determinado momento eu chamei o Rodrigo e o Pedro para a gente compor a música, né? Para eles comporem a melodia, e foi assim que aconteceu. Então, esse primeiro episódio, ele já tinha a música pronta. O segundo episódio, que nós já estamos trabalhando, já também tem a música pronta. Que ela foi feita para um outro projeto também. Também, para um outro projeto de um show, Exatamente, de um show do Tambor Carioca que a gente acabou não dando continuidade, em função de tantas outras coisas que nós estamos fazendo. Que aí é uma música nossa, né? A letra Exatamente, do Sérgio, aí a música letra minha, a música da Patrícia. E tem uma coisa engraçada da letra, tem um determinado momento da música que ela canta "Foi aí que o médico Oswaldo Cruz..." Então, toda hora que a gente aqui em casa fala "aí", ou "foi aí", "e aí", a gente lembra da melodia. Foi aí! Vocês vão ficar com ela na cabeça também, é uma música muito boa. Então, está lançado, né? Está lançada, aliás, a série de vídeos História Cantada. Cada episódio terá um tema diferente, uma música diferente, e vai servir para alunos e professores. Então, quem conhece professor de história, ou quem está estudando história no colégio, na faculdade, pode indicar os vídeos, porque quanto mais gente nós tivermos inscritas no canal, comentando, curtindo, compartilhando, melhor para o nosso projeto. E eu complemento dizendo que não só professores e estudantes, né, mas a gente pretende botar sempre alguma história interessante e que eu acho que é sempre importante, né, que a gente esteja consumindo esses conhecimentos, né, é sempre válido, então serve para todos. Exatamente. Então, vamos escutar a música? Vamos escutar a música Olha o Rato, de Sérgio Conforte, Rodrigo Sebastian e Pedro Mazilo. Exatamente. Beijos da família Tambor Carioca. Até quarta-feira. Há não muitos anos passados, no início do século XX, o Rio de Janeiro, capital federal, enfrentou grande problema social. Antes de ser maravilhosa, era pra lá de perigosa. Muitas doenças
enriqueceu. Olha o rato, olha o rato, olha o rato, olha o rato, olha o rato. Aqui na minha mão é mais barato. Faço 2 por um tostão. Não percam a grande promoção. Olha o rato, olha o rato, olha o rato, olha o rato, olha o rato. Aqui na minha mão é mais barato. Faço 2 por um tostão. Não percam a grande promoção. Faço 2 por um tostão. Não percam a grande promoção.